A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 17 de outubro de 2022, iremos tratar, aqui na gravação do programa Direito no Ar, de imigração. E para isso, a gente tem como convidada a doutora Rebeca Chesques, advogada, hoje atuando nos Estados Unidos. E atuando exatamente com esse tema tão interessante que é o tema da imigração. Doutora Rebeca, é um privilégio tê-la conosco aqui na Rádio Timbira, na Associação dos Magistrados do Maranhão, programa Direito no Ar. E como é a primeira vez que a gente tem o privilégio de entrevistá-la, rotineiramente, nesse caso, de primeira entrevista, a gente, antes de entrar propriamente no tema, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, até para que, de repente, a sua história de vida possa servir de inspiração para aqueles que estão nos acompanhando. Então, vamos lá. Primeiro, doutora Rebeca, por que a advocacia e por que ir trabalhar nos Estados Unidos com imigração? Olá, Heraldo, tudo bom? Eu sou Rebeca, sou ex-aluna do professor Heraldo. E por que eu escolhi direito? Na verdade, a minha mãe me ajudou muito a isso. E eu sabia que isso iria me dar muitos caminhos. Desde a primeira aula, eu me apaixonei e vi que eu estaria no lugar certo. Tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares. Trabalhei no Tribunal de Justiça por 9 anos. E tenho o meu escritório no Brasil, em São Luís, há 10 anos, pelo menos 12 anos. E há 6 anos eu me mudei para os Estados Unidos. E aqui eu tive a oportunidade de lidar com o processo imigratório por nossa causa, né? Porque a gente veio legal e queríamos continuar aqui, então a gente foi aprendendo como poderíamos ficar no país sem ter que infringir lei nenhuma. E isso nos deu a oportunidade de conhecer exatamente os tipos de visto que tem. E hoje eu trabalho exatamente com um visto que diz respeito a todas aquelas pessoas que estudam e que podem usar do seu conhecimento, do que você estudou, da sua expertise para conseguir a residência permanente, que é conhecida como Green Card. Maravilha. Bom, doutora Rebeca, dessa sua resposta já me surgiram aqui várias dúvidas. E uma delas é a seguinte: o escritório no qual a senhora trabalha aí nos Estados Unidos, ele só atua em prol de brasileiros ou também de outros moradores de outros países que querem ir para os Estados Unidos? Não, eu trabalho no escritório que tem mais de 25 anos de experiência no ramo de imigração. E hoje ele trabalha só no ramo de business, são vistos relacionados a trabalho ou com envolvimento de dinheiro nos Estados Unidos. Tá? Então, aqui o direito ele é muito segmentado. No lugar onde os escritórios de advocacia aqui só trabalham exclusivamente com aquele nicho e é só aquilo. No nosso caso, no meu caso, a parte do escritório que eu trabalho é com o tipo de visto EB2
em que você precisa ou ter um mestrado ou um doutorado, uma pós-graduação em stricto sensu, ou você tem a sua graduação em qualquer área, mais 5 anos de experiência, ou você, ainda não tendo sua graduação, você tem 10 anos de experiência, mas aí você precisa cumprir uns requisitos, como ter licenças, ter cursos especializantes, para você poder aplicar pro Green Card. Bom, a senhora já disse que são vários vistos, inclusive já falou um deles, que é com o qual a senhora trabalha diretamente, doutora Rebeca, mas poderia detalhar mais para a gente, assim, quais são os vistos principais, como é que funciona isso? Isso, quando a pessoa normalmente pensa em vir para os Estados Unidos, a gente sempre tem a primeira ideia de vir estudar ou de vir ou casamento. Né? Só que existe vários tipos de outros vistos, visto profissionais, visto que lhe dão a autorização de trabalho, vistos que você faz o investimento nos Estados Unidos, e os vistos que você pode usar do seu histórico acadêmico para poder aplicar para essa residência permanente. Existem vistos que lhe dão essa autorização de trabalho e essa residência por tempo determinado, mas nesse caso específico do que a gente trabalha, são vistos que vai lhe dar a residência permanente para sempre. Né? Aí vai depender só de você renovar o seu visto e no futuro poder aplicar para uma cidadania. Bom, a senhora disse também lá no início, na primeira resposta, que é preciso estar regular, né, estritamente legal aí, porque o negócio aí é bem mais complicado, assim, quando se trata de legalidade. Parece que as coisas funcionam com mais seriedade, né? Então, doutora Rebeca, eventualmente esses clientes que vocês atendem aí no escritório de vocês para regularizar essa situação de visto e tal, eventualmente alguns deles, antes da regularização, eles são pegos, o que acontece? Tá, deixa eu terminar te respondendo que eu não te respondi. A gente não trabalha só com brasileiro. O brasileiro hoje ele é uma pequena parcela do nosso escritório. A América Latina é a grande parte, os venezuelanos, os colombianos, os argentinos, hoje é a grande parte da clientela do escritório, tá? A pessoa, normalmente, ela escuta como é que se procede para chegar no nosso escritório. Existem páginas no YouTube onde você preenche um cadastro e vai saber se você pode ou não aplicar por visto de residência permanente. Respondendo perguntas como, você é graduado, quantos anos de experiências você tem, qual é o tipo, qual ramo da sua expertise, e aí você vai ser chamado para assistir um webinar. Nesse webinar, a advogada vai explicar todos os casos, como você pode, o que você precisaria, no caso, para aplicar para o visto. E aí, se você consegue se olhar enquadrado nesse visto, vem a parte onde você está. Eu posso estar nos Estados Unidos, claro, dentro do meu status, eu não posso estar irregular, eu não posso estar ilegal, porque nessa segunda parte você não vai passar pela apreciação do oficial se você tiver algum histórico de ilegalidade, ou você pode aplicar fora do país. Eu estou no Brasil, eu tenho uma situação confortável no Brasil, mas eu tenho um sonho, daqui a 3 anos, me mudar para os Estados Unidos de maneira definitiva. Você pode fazer isso, o seu processo pode ser consular, e você pode fazer todo o procedimento diretamente do seu país onde você se encontra. Bom, no começo, deixa eu só te fazer um parênteses. Quando eu vim para os Estados Unidos, a gente não tinha muita ideia, e eu acredito que isso acontece com muitas pessoas. A gente não imagina que é tão viável e é tão palpável para as pessoas que estudam e têm seus anos de experiências, que você pode, sim, atingir, conseguir um green card por você mesmo, né? Só aplicando com sua experiência, com seu trabalho. Bom, doutora Rebeca, o que acontece? A gente imagina que há muitas barreiras, né? Tanto para quem está pensando em fazer a imigração, como para vocês que estão trabalhando com isso. A primeira delas que eu imagino seja a questão de que os Estados Unidos têm um sistema de governo, né? de formato de Estado diferente do nosso. É uma confederação, os estados têm uma autonomia absurda, né? Aqui a gente vive uma república federativa e tal. Essa teria sido a primeira barreira para quem vai atuar aí com direito ou não? Com direito, na verdade, existe, como eu te falei no começo, a gente tem as possibilidades, né? Você pode tanto fazer um curso, se você chegar aqui para estudar, você pode fazer um master,
que seria uma especialização em estrito sensu, e daí aplicar para o seu green card diretamente, porque quando você tem um curso reconhecido diretamente nos Estados Unidos, isso torna muito mais fácil para você. O oficial, quando ele vai analisar o seu processo, ele olha isso com muitos bons olhos. Para o direito, você tem que ter a sua licença, assim como no Brasil, não é só a gente fazer a graduação, né? Aqui você precisa tirar a sua licença, o seu bar, a sua OAB dos Estados Unidos, como para qualquer outra profissão, para ser um médico ou para ser um contador, para todas as profissões você precisa tirar a licença. Mas quando você faz a aplicação para este processo, você pode demonstrar que você vai prestar consultoria no que você sabe de melhor. Né? Eu, como advogada, eu posso prestar consultoria para várias pessoas em direito brasileiro, e agora com meu conhecimento também na área de imigração, então isso me permite fazer a aplicação para o visto. O contador, se ele tem conhecimento tributário, ele vai ter que expandir, claro, o conhecimento dele em tributo internacional, mas ele pode prestar o aconselhamento dele para várias empresas que pretendem fazer qualquer tipo de negócio com o Brasil. O que você precisa demonstrar para os Estados Unidos é que você tem um bom currículo e que você tem a acrescentar para o país. Se você conseguir demonstrar com seus planos que você, com toda a sua experiência, você consegue adicionar para o povo americano, trazer benefícios para o país, você vai ser amplamente aceito aqui para poder agregar. Entendi. Bom, uma outra barreira que a gente imagina que exista é a questão da língua, né? Como o seu escritório trabalha com a América Latina de um modo geral, imagino que você deva precisar falar bem, não só, claro, o português, que já falava, mas também o inglês e o espanhol, é isso? Isso. Hoje eu falo tanto inglês como falo espanhol e o português também. Hoje acho que a vida dá a oportunidade da gente de aprender mais, e com o tempo você vai se tornando mais fluente, seu ouvido vai ficando melhor, né? A gente vai assistindo televisão em inglês e falando com muito latino, você termina que você vai desenvolvendo habilidades que você nem pensaria que teria a certa altura do tempo. Bacana. Bom, doutora Rebeca Chesques conversando conosco sobre imigração, ela que é uma advogada brasileira que hoje reside nos Estados Unidos. Essa questão que também eu quero crer que muita gente se interessa é a questão da regularização da OAB daí, que é a BAR, né? Aqui a gente se inscreve na OAB seccional do nosso estado e pode advogar com certas limitações no país inteiro, inclusive fazendo inscrições suplementares e tal. A lógica aí é a mesma, doutora Rebeca? Não muito. Aqui o direito é local, é estadual. Você presta o BAR para o estado que você quer, você pode prestar em qualquer. Alguns estados você precisa fazer ou a faculdade de direito, ou só o master, a especialização em estrito sensu. Em outros, você tendo já uma graduação em um outro país, você pode se aplicar para o BAR. Você faz uma inscrição, você aceita para fazer aquela prova. Não é só chegar, pagar e fazer a prova, não. Você precisa ser aceito pela instituição, o BAR, para você fazer a prova. Se você fazer a Califórnia, que é o único estado nos Estados Unidos que aceita você ter uma graduação fora do país. Mas aí você só pode prestar atendimento local para direitos locais, trânsito, casamento, isso só local. Mas como a imigração se trata de direito federal, quem fizer o BAR, seja onde ele for, pode atuar em qualquer lugar do país. Perfeito, ficou bem claro. A lógica realmente inverte um pouquinho, né? Porque aqui os degraus seriam, primeiro você fazer o curso de bacharel em Direito, depois passar no exame de ordem e aí sim ser aceito, né? Ter a inscrição aceita na OAB aqui do Brasil. Aí primeiro você tem que ser aceito para depois se submeter à prova, né? E o nível da prova, doutora Rebeca, comparando com o Brasil? Acredito que muito até mais difícil do que a OAB do Brasil, mas o nível de aprovação é entre os 10%. Para todo mundo ficar surpreso, é bem difícil. E quanto mais requisitos o Estado requer para você fazer a prova, estados que você precisa fazer o curso de Direito, esse estado não é tão difícil o BAR.
Mas estados que você só tem o diploma de outro país, o bar, consequentemente, vai ser mais difícil para poder nivelar todo mundo. Entendi. É uma espécie de validação mesmo, assim como acontece Uhum, hoje com a medicina, com quem faz fora do Brasil e isso. precisa revalidar aqui no Brasil, enfim. Uhum. Bom, doutora Rebeca, o processo de imigração, a senhora me dizia na pré-entrevista que ele é um processo administrativo, mas em não obtendo êxito no processo administrativo, ao ver de vocês por um erro da administração pública aí dos Estados Unidos, é possível levar esse problema para a esfera judicial? Você faz um recurso, não para a corte, não judicial, mas para eles mesmos. Então, é sempre duvidoso você, quando o próprio oficial tem que revisar o seu voto, a sua decisão. Mas aqui não impede você de aplicar novamente para o mesmo visto. Você pode aplicar quantas vezes for necessário, trazendo sempre, que é interessante, novas evidências sobre da sua vida profissional, né? Porque às vezes quando eu entrevisto a pessoa na sua primeira consulta, que eu preciso dizer todos os documentos que você precisa trazer para mim, eu digo também todos os cursos que você fez, tudo isso eu preciso de traduzido. E aí, nessa oportunidade, porque o processo demora de 4 meses a 18 meses para ser julgado, você tem a oportunidade de continuar a sua carreira, fazer mais cursos, e, consequentemente, numa segunda aplicação, se for necessária, se não passar na primeira, você tem sempre mais evidências para trazer. Mas enquanto ocorre essa tramitação e, eventualmente, a necessidade de um segundo processo e tal, enquanto isso a pessoa estaria irregular? Assim, se você faz a sua aplicação diretamente de outro país, você não fica irregular, tá? Se você faz a aplicação você estando aqui, porque assim, o processo imigratório, eles são 2 fases. A primeira fase, que seria a fase de conhecimento, você tem a parte objetiva, que é quando eu reconheço se você é graduado, se você tem seus anos de experiência. E a parte subjetiva, que é quando você vai demonstrar por que você é bom para os Estados Unidos, demonstrando aí seus planos de ficar aqui e qual é a sua verdadeira intenção no seu trabalho no país. Essa segunda parte é subjetiva do oficial, ele pode concordar ou não com aquilo, dependendo dos fatos que a gente vai levar. Então, se você está aqui, nessa primeira parte do processo de conhecimento, existe um processo atrelado a ele que se chama ajuste de status, que é quando a gente aplica para a pessoa dizendo, olha, essa pessoa está dentro do país, então eu vou suspender aquele status que a pessoa entrou no país para poder ela ficar suportada pela aplicação enquanto durar o julgamento do processo dela. E durante esse julgamento, eu vou receber uma autorização de viagem e uma autorização de trabalho, que é para eu poder me manter no país enquanto o meu processo demora, tá? Eles dão esse período de 4 meses a 18 meses para o seu processo ser julgado. Se não for julgado, eles mesmos dizem, você já pode mandar um request, um pedido dizendo, meu processo está atrasado, eu preciso que ele seja julgado. E eles permitem esse tipo de ida e volta, né? A gente pode peticionar a qualquer tempo, a gente não tem como falar com eles, mas a gente pode fazer petição a qualquer tempo que se achar necessário. E para um futuro recurso, caso seja negado, a gente precisa manter aquele status, aquele segundo processo que está atrelado ao processo de conhecimento, esse segundo processo ele tem um prazo. Se for negado, ele tem 30 dias de validade para você ou aplicar de novo ou sair do país. Então, se for negado, a gente precisa correr naqueles 30 dias para fazer o que for mais interessante para o cliente. Se ele prefere voltar para o país, né? Porque é ansioso, as pessoas ficam ansiosas, é uma decisão de vida, não é uma coisa fácil. Então, tem pessoas que preferem voltar para sua casa e esperar em casa até que isso seja resolvido. Tem pessoas não, que falam, não, eu quero ficar aqui, eu quero continuar, já que eu estou aqui, é mais fácil eu estar aqui, vamos continuar, e a gente corre durante esses 30 dias para fazer um refile, que é uma reaplicação do que foi feito. Bom, a pergunta que não quer calar, não sei se a doutora Rebeca vai poder responder, o custo disso tudo, o custo, pode até separar, e se não quiser falar dos honorários do serviço que é prestado, falar só do custo oficial, do custo das taxas aí nos Estados Unidos para fazer esse processo. Tá. Esse primeiro, o I-140, a taxa de processamento dele na imigração custa $700. Tá? Os honorários do escritório, ele fica a parte de cada escritório vai cobrar
Tem valores, você consegue encontrar de diferentes valores. E essa segunda parte, para quem está dentro dos Estados Unidos, custa $1.500 por pessoa para taxa. Porque nessa primeira parte, você só aplica para o peticionante, para aquele que é detentor do seu currículo. Nesse segundo, fica atrelado para todas as famílias, porque a pessoa casada aplica também para ela, para o esposo e para os filhos. Ficam todos. Se o filho é menor de 21 anos, você tem que fazer um processo para cada um. Então, seria por taxas $1.500 para cada um. Entendi. Não é tão barato, né? Dependendo da... Não é. Ainda a gente falando em real, né? Porque a gente tem que fazer a conversão da moeda. Não é barato, mas como eu te falei, isso é um plano de vida. Isso, para muitas pessoas, isso é um sonho. Hoje eu trabalho com o sonho das pessoas. Eu sei a ansiedade que as pessoas passam. E eu acho que o que me fez diferenciar nessa área é justamente esse cuidado e essa experiência de tanto tempo lidar com o cliente, saber como o processo é demorado para as pessoas. Para a gente que é da área, a gente já entende, a gente tem um coração um pouco mais frio, sabe que demora mesmo, sabe que é assim, mas para quem não é da área, fica muito ansioso, fica muito angustiado, né? Principalmente por ser uma decisão de vida, você largar o seu país, onde você tem todas as suas raízes, família, história, para ir para um país completamente novo, cultura, comida, né? É muito angustiante. Mas a gente sempre espera que no final dê tudo certo. Em termos de quantidade, doutora Rebeca, eventos sazonais, como por exemplo a pandemia que tivemos recentemente do coronavírus, eles fazem crescer ou diminuir o número de pedidos de imigração? Olha, a imigração ela não revela quantos pedidos tem. A gente sabe que durante a pandemia muitas coisas ficaram mais demoradas. Processos autorizações de trabalho que sairiam normalmente com 4 a 6 meses, elas passaram 1 ano e meio para sair. Mas a quantidade de oferta de visto ano passado superou todos os anos passados, porque assim, o governo americano ele libera anualmente uma quantidade de vistos para cada categoria. E ano passado, mesmo os pedidos não foram suficientes para atender todos os tipos de vistos liberados pelos Estados Unidos. A gente continua com vistos pendentes para ser aprovados e com vagas para os Estados Unidos. E o tanto de pedir, ainda que sejam muitas pessoas querendo vir para cá, ainda não é suficiente para atender todos os vistos liberados pelos Estados Unidos. Isso é um dado interessante. A gente ouviu aqui algumas notícias a esse respeito, né, que o governo americano atual ele tinha a intenção de levar mais brasileiros, porque os brasileiros consomem bastante, enfim. Mas aí talvez fosse provisto apenas de turismo. De turismo, né? O visto de trabalho ainda mais, porque assim, o americano ele não aceita trabalhar em qualquer área. Aqui onde você anda, você tem oferta de trabalho em qualquer área. Todos os lugares que passam aqui ficam as plaquinhas que estão contratando. É impressionante, é inacreditável. Assim, para a realidade que a gente tem do Brasil, é inacreditável a quantidade de trabalho que tem ofertado nos Estados Unidos. Só não trabalha realmente aqui quem não quer. Quais seriam trabalhos que a gente poderia chamar, embora inadequadamente, de trabalhos menores, aquele trabalho que o americano não quer fazer, de limpeza, esse tipo de coisa? Também. Agora, a grande diferença daqui é que todos conseguem ter a mesma vida. O mesmo carro, todos dirigem, então você nunca vai saber realmente qual a situação da pessoa. Normalmente as pessoas aqui têm mais de um trabalho, né? Então elas conseguem se sustentar, todos com uma boa condição, as casas aqui têm ar-condicionado 24 horas, todas as televisões são muito grandes, e isso para todo mundo, porque isso é facilidade que os Estados Unidos proporciona para as pessoas, tá? De encontrar preços iguais, e a mesma coisa que uma pessoa muito rica vai ter, a outra pessoa de classe média mais baixa consegue ter dentro da sua casa. Aqui o financiamento, embora os brasileiros não sabem, os americanos financiam tudo em 12 a 16 meses. Então, com isso, dá a oportunidade de você de conseguir tudo que você quer. Mesmo tendo um salário que paga menos, de uma mão de obra mais braçal, podemos dizer. A diferença, imagino eu, é que a taxa de juros aí deve ser bem baixa, né? Aqui a gente financia um bem e paga 2, mais ou menos, né, doutora?
Não, eu mesmo financei meu carro em 55 anos, eu pago a taxa de 2% ao ano. Assim é fácil. E Assim, carros não é bons, fácil, né? mas De qualidade, ajuda. enfim. É. Tá certo, doutora Rebeca, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez pelo seu carinho, pela sua disponibilidade em conversar conosco. O privilégio foi meu de ver hoje. Eu acho que não há nada mais gostoso, mais gratificante para um professor do que ver uma ex-aluna, um ex-aluno que venceu na vida, porque a gente sabe que, ainda que minimamente, a gente contribuiu para isso, assim. Então, muito grato, muito sucesso, ainda mais sucesso na sua carreira, e fica agora o espaço para suas considerações finais. Geraldo, eu que agradeço, é um prazer para mim. Tu sabes que eu tenho um carinho muito grande por ti. É o professor que me fez estudar, é o professor que é o que faz a gente crescer, na verdade, né? E eu sou muito grata por por todos os professores que eu tive. E eu sei, a vida não é fácil, mas a gente está aqui para isso, né? Para vencer. Então, mas eu te agradeço pelo convite, é um prazer para mim, é um prazer poder falar para as pessoas, porque muitas pessoas não têm conhecimento dessa oportunidade de vida, né? Eu não sabia antigamente, hoje eu consigo explicar, consigo vender o serviço, porque sou eu a responsável por falar com os brasileiros na hora quando eles querem aplicar para o visto, sou eu que atendo. Então, sou eu que explico exatamente os detalhes, o que precisa, se você pode, se você não pode ter um dia o seu green card baseado somente na sua experiência profissional. Isso eu acho que já é uma grande valia para qualquer profissão, para engenheiro, para contador, para advogado, para todos os tipos de profissão. Isso é um caminho que às vezes as pessoas dão uma ligadinha e pensam, eu posso, né? Vou tentar, de repente eu tenho essa chance na minha vida para melhorar. A gente está aqui para isso. Maravilha, e já vamos pensando aí para daqui a uns 6 meses a gente voltar a conversar sobre um outro tema aí que seja instigante com relação a essa comparação entre os Estados Unidos e o Brasil nessa pegada do direito. Bom, Tá. Conversamos com a doutora Rebeca Chesques, advogada, hoje atuando nos Estados Unidos. Falamos com ela sobre imigração. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira. Comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir?
Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje eu quero falar um pouco a respeito da preferência de passagem que o pedestre goza no momento da travessia da via pública. É comum constatarmos nas nossas vias a dificuldade que alguns pedestres encontram na hora da travessia. Isso se dá muito por conta dos condutores não observar algumas regras que são importantes para a garantia da segurança desses usuários que são os mais frágeis na utilização do trânsito. Então, o artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro, que está dentro das infrações de trânsito, prevê infração para quem deixar de dar preferência de passagem a pedestres e a veículos não motorizados que se encontram na faixa a ele destinado, naquele local onde há sinalização de travessia de pedestre ou de veículos não motorizados, deixar de dar preferência para aquele que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra o sinal verde para o veículo, isso no local que o semáforo faz a democratização da passagem dos veículos e pedestres. Então, mesmo quando abre o sinal verde para o veículo, se o pedestre não tiver concluído a travessia, o condutor precisa aguardar a completa travessia pelo pedestre. Também prevê deixar de dar preferência a portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes, que são pessoas que, pela sua condição, existe uma limitação, então precisa ser respeitado. E também para quem deixa de dar preferência quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja a sinalização, ou seja, mesmo no local que não tenha a sinalização de travessia de pedestre, o condutor ele precisa dar preferência ao pedestre. E neste ponto é importante destacar que muitos condutores, ao observar os pedestres fazendo a travessia nesses locais que não há sinalização, ao invés de dar a preferência para o pedestre, muitos condutores somente acionam a buzina com o propósito de fazer com que o pedestre apresse a sua travessia. Então é importante que o condutor observe que o pedestre e os veículos não motorizados são os mais vulneráveis no trânsito e que precisam ser protegidos conforme o artigo 29 vai nos dizer. Então, observem essas regras e juntos podemos salvar vidas. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o relatório Justiça em Números, que acaba de ser divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O relatório mostra um avanço significativo do desempenho da justiça brasileira em 2021, na comparação com 2020, o ano em que o mundo foi surpreendido pela Covid-19. Em 2021, mais de 27 milhões de novas ações ingressaram na Justiça, um aumento superior a 10% em relação a 2020. E o número de casos solucionados cresceu 11,1%. Já o índice de produtividade de magistrados subiu 11,6%. O ano de 2021 a gente viu como um ano basicamente de retomada, né? Porque em 2020 houve uma redução, né, do número de processos que ingressam na justiça, né, julgados, em razão da pandemia, né, em razão de toda a reestruturação que o judiciário foi obrigado a fazer, né, não só o judiciário, mas como todo mundo. E em 2021 a gente vê uma retomada bastante significativa, com aumento da produtividade, com aumento do número de processos ingressados na justiça, né, aumento do acesso à justiça, e melhoria também dos indicadores de produtividade, como, por exemplo, redução da taxa de congestionamento.
O Justiça em Números ainda mostra o avanço da tramitação eletrônica no Judiciário. 97% das novas ações já chegaram à Justiça em formato eletrônico e 8 de cada 10 processos de anos anteriores já estavam digitalizados. Esse relatório foi digamos, um marco importante na parte de avanço de dados e qualidade da informação, porque foi a primeira vez que o relatório de Justiça e Números foi calculado a partir do DataJud. O que isso significa? O DataJud é uma base de dados nacional, a maior base de dados do Brasil, que reúne quase 300 milhões de processos de tramitação, 7 bilhões de movimentos processuais, e essa grande base de dados, ela permite com que a gente gere estatísticas com maior grau de confiança. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com as juízas auxiliares da presidência do CNJ, Ana Lúcia Andrade de Aguiar e Lívia Cristina Marques Pérez. Doutora Ana Lúcia, nós estamos no 19º número do Justiça em Números. A senhora poderia fazer uma retrospectiva como a senhora vê a evolução desse instrumento da justiça? O relatório Justiça em Números, ele é um relatório bastante importante, o nosso principal relatório de dados do Poder Judiciário, tanto os dados processuais como dados de receita e despesas, e ele teve a sua primeira edição em 2004, ainda com menos indicadores do que nós contamos hoje, e em 2009 nós tivemos inclusão de diversos outros indicadores, um aprimoramento do relatório Justiça em Números, especialmente em decorrência da resolução 76 do CNJ, e desde então, desde 2009, então, viemos contando essa série histórica e apresentando os dados da série histórica do Poder Judiciário. Doutora Lívia, quais os pontos que a senhora destaca deste último número? O último número, ele traz a grande novidade, é que se deixa de se buscar os dados do Poder Judiciário a partir de formulários, os dados processuais, e passamos agora a utilizar o DataJud, que é a base de dados do Poder Judiciário. Então, é um grande avanço que vamos trabalhar agora em cima de dados que os tribunais produzem de uma forma mais otimizada. Qual um número que a senhora destacaria, um dado importante deste relatório? Um dado importante desse relatório, comparado com 2020, foi um ano de pandemia. 2021 a gente ainda também consegue receber os efeitos da pandemia, mas só que ele já consegue mostrar que houve um acréscimo de 10% no número de casos novos, que é a retomada dos números do judiciário tal qual nós tínhamos em 2019. Doutora Ana, o relatório ele trabalha com dados atualizados da Justiça. Qual a importância disso para o trabalho que é prestado pelo Judiciário brasileiro? A importância é o Judiciário conhecer os seus próprios números, né? E com isso tomar diversas ações de políticas públicas e também internas de administração dos tribunais. Então é importante saber a quantidade de processos que cada vara e cada magistrado vem julgando, a quantidade que entra de casos novos, a quantidade de processos que são baixados e aquilo que fica, não é? Aquele acervo pendente. Isso tudo é muito importante para a administração. E se nós não temos o registro desses dados lá na ponta, pelos magistrados e servidores, e a coleta desses dados e o tratamento pelo CNJ, toda essa política judiciária e a administração ficaria bastante prejudicada. Então, isso é bastante relevante para o Poder Judiciário, e por isso que é um relatório tão aguardado, tão esperado tanto pelo Poder Judiciário como pela comunidade em geral, na medida em que o relatório é um retrato, né, da atividade do Poder Judiciário. Doutora Lívia, a senhora teria um exemplo prático para mostrar a importância do Justiça em Números? Por exemplo, o que ele impactou que a Justiça pôde alterar para melhorar o atendimento? O Justiça em Número tem duas finalidades que são essenciais. Uma é um instrumento de gestão, porque a partir dos números que são relatados no Justiça em Número, as políticas públicas podem ser desenhadas, políticas públicas judiciárias, e também é o eixo da transparência, que é dar uma satisfação para a sociedade de tudo aquilo que está sendo feito no Poder Judiciário. Em matéria de alinhamento entre o dado, entre a gestão
gestão de dados e uma ação específica do Poder Judiciário, eu poderia citar as ações previdenciárias, que elas seguem, né, o Justiça em Número ele relata isso, do 2021, elas continuam como as ações mais demandadas na Justiça Federal, então, assim, que os números em matéria de casos novos, a matéria previdenciária, ela continua como um assunto mais demandado na Justiça Federal, e, em paralelo, tem todo um esforço do CNJ, Conselho da Justiça Federal, para se lançar o PrevJude, que é uma ferramenta de automação da comunicação entre judiciário e INSS. Então, é fundamental esse levantamento de dados, a gente conhecer o dado, para a gente conseguir pensar numa ação mais efetiva, numa resposta para o cidadão. Porque o nosso serviço é um serviço público, essencial, e que ele precisa ser sempre aprimorado para melhor entrega àquele que tá buscando. Doutora Ana, há pouco a doutora Lívia fez uma referência ao DataJude. A senhora poderia falar mais sobre esse instrumento? O DataJude ele é a base de dados do Poder Judiciário desde o ano de 2020 e ele reúne, então, todas essas informações de dados processuais dos tribunais. E, então, nesse relatório Justiça em Números do ano de 2022, ano base 2021, houve essa mudança de metodologia. Então, antes, os tribunais, eles enviavam, por meio de um formulário, os seus números. Eles calculavam localmente e nos informavam. E os CNJ simplesmente apresentavam, né, faziam uma compilação desses dados e apresentavam essas informações. E, atualmente, então, com o DataJude, com essa nova base de dados, os dados eles são centralizados aqui no CNJ, é feito um cálculo uniforme, e são essas informações que foram apresentadas nesse relatório desse ano. Então, é uma alteração de metodologia que é bastante interessante, porque confere uma maior padronização das informações dos tribunais nos termos dos dados processuais. A senhora acredita, doutora Lívia, que seria possível trabalhar hoje, o judiciário prestar um bom serviço sem esses dois instrumentos, o Justiça em Números e o DataJude? Impossível, Marta. Impossível a gente pensar num retrocesso do Poder Judiciário. Hoje estamos caminhando mais e mais para estabelecer uma atuação a partir das evidências. Então, é impossível se imaginar que o Judiciário ele pode retroceder sem olhar para os dados, sem examinar todo o nosso contexto a partir de uma estatística e, a partir dali, a gente pensar na melhoria da prestação jurisdicional. Até porque também outro ponto que é de extremo relevo são os processos eletrônicos. A nossa realidade hoje é de processo eletrônico. Está com um acervo, e o Justiça em Números mostrou isso, um acervo de mais de 80% de processos já no formato eletrônico. A gente já mudamos o nosso formato de atuação daquela justiça que trabalhava com autos físicos e passamos agora para uma justiça digital. Isso com todos os desafios que uma justiça digital ela também desperta, que é a questão dos excluídos digitais. Então, a nossa realidade é de justiça digital, mas sem desconsiderar a necessidade de olharmos para aquele grupo de jurisdicionados, de cidadãos que precisam acessar, precisam do serviço jurisdicional e que não tem acesso à tecnologia. Eu vou pedir licença um instantinho para as senhoras para a gente fazer um pequeno intervalo. O Link CNJ volta já. O Link CNJ está de volta e hoje falamos sobre o relatório Justiça em Números, que foi recentemente divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. As nossas convidadas são as juízas auxiliares da presidência do CNJ, Ana Lúcia Andrade de Aguiar e Lívia Cristina Marques Pérez. Doutora Ana, os dados estatísticos agora vão fazer parte de um painel de estatísticas, né, do Conselho Nacional de Justiça. A senhora poderia ampliar mais sobre esse assunto? Então, nós lançamos agora em fevereiro deste ano o painel de estatísticas do Poder Judiciário e nesse painel contém todos os dados processuais de todos os tribunais, inclusive de cada
unidade judiciária, ou seja, de cada vara e de cada gabinete de tribunal. É um painel bastante relevante porque permite que a sociedade e também os servidores e os magistrados eles consigam acompanhar aqueles números mês a mês e não apenas anualmente como temos feito até este ano. Um exemplo prático, na questão de adoções no Brasil, um assunto que é muito importante para nós. De que forma esse painel vai ajudar a promover, né, as adoções no país? Em relação às adoções, nós temos um sistema específico das adoções, que é o SMA, que controla e auxilia na promoção das adoções. Nós temos, inclusive, agora uma nova funcionalidade no SMA, que é a chamada busca ativa, então é possível os pretendentes à adoção também ver as crianças a serem adotadas, né? Todo o histórico, também a foto, etc. E pelo painel de estatísticas nós conseguimos também acompanhar os dados mais genéricos em relação às adoções. E agora eu pergunto à doutora Lívia, quais órgãos do judiciário são mais beneficiados pelo Justiça em Números? O Justiça em Números, ele se dirige a todos os órgãos do Poder Judiciário, né? Porque ele vai tratar tanto de números processuais, de processos, movimentação processual e ingressos de ações, baixas de ações, como também de dados administrativos, né? A questão da despesa do Poder Judiciário, ela está exposta ali. Então, é uma compilação anual de dados que tem uma serventia geral para o Poder Judiciário. Então, ele é muito aguardado, ele é esperado tanto pelos integrantes do Poder Judiciário, como pela sociedade, por conta desses dados que ele vai apresentar, no sentido de mostrar toda a nossa atuação durante o ano anterior. Que quando se divulga em 2022, essa edição de 2022, na verdade ela se refere ao ano base de 2021. Então, é um balanço, na verdade, o Justiça em Número ele pode ser traduzido como um grande balanço das nossas ações e do nosso desempenho do ano anterior. Doutora Ana Lúcia, o Justiça em Números traz também informações sobre o programa Justiça 4.0. Foram bons esses números? Sim, foram números interessantes. Nessa gestão do ministro Fux, durante a pandemia, foram implementadas algumas iniciativas, então, como, por exemplo, o balcão virtual, que é possível o cidadão acessar de uma maneira fácil as unidades judiciárias para saber notícias dos seus processos, também o juízo 100% digital e os núcleos 4.0. Especialmente os núcleos 4.0 foram bem recebidos pelos tribunais, que puderam, assim, realizar internamente uma boa organização, digamos assim, do seu trabalho, e o relatório também faz menção a essas iniciativas. Eu perguntaria agora à doutora Lívia, os números deste ano vão beneficiar o que no próximo ano? Ele vai propiciar o número que foi apontado no relatório, ele tem que propiciar ações, né? Ações do próprio Poder Judiciário para a melhoria do serviço. Então, é essa que é a finalidade quando os dados são apresentados, é isso que se quer. A gente quer apura-se o dado, trabalha-se o dado para se pensar no desenho de uma política judiciária que seja adequada àquilo que foi apontado, inclusive em matéria de dados que não são tão positivos como taxa de congestionamento, por exemplo, das execuções fiscais, que é um dado que se mantém alto, quase 90%, é o percentual da taxa de congestionamento da execução fiscal. Isso exige uma ação do Poder Judiciário, coisa que já vem se fazendo, que existe um projeto específico nas execuções fiscais, que é para a gente automatizar e estabelecer mais governança nos processos de execução fiscal, que eles representam mais de 30% do nosso acervo. Então, a gente tem que considerar, no caso específico da execução fiscal, são ações que são movidas pelo próprio poder público. Então, é o Estado de administração que movimenta a máquina judiciária para a cobrança de suas dívidas, e essa cobrança não está sendo tão eficaz no sentido de que os números apresentam 90%, cerca de 90% em taxa de congestionamento. Eu agradeço a participação das senhoras e peço que façam as considerações finais sobre o assunto que nós tratamos hoje,
o Justiça em Números. É interessante ressaltar que, em relação à Justiça em Números, ele é um relatório apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas ele é apenas um ponto de partida, ou seja, a partir daqui é importante que nós tenhamos assim, uma comunidade de pesquisadores, também pessoas dedicadas a isso nos tribunais, para que, a partir daqui, a gente consiga realmente tirar conclusões e continuar essa pesquisa mais qualitativa, digamos assim, em cima desses números. A Justiça em Números, ele está divulgado, está lançado, então é um trabalho hercúleo do Poder Judiciário, né, no levantamento, na preocupação hoje que já está estabelecida, na preocupação com os dados, e também do Conselho Nacional de Justiça, que compila todos os dados e apresenta à sociedade. Então, como colocou a doutora Ana, essa questão da sociedade se voltar, a sociedade acadêmica se voltar para a pesquisa do Poder Judiciário, isso é importantíssimo, e também como repisando a necessidade de a gente trabalhar melhor, e aí é um olhar interno do Poder Judiciário, trabalhar bem os dados para fins de desenho das melhores práticas para 2023, né, que se os dados são de 2021, mas a gente está pensando hoje, o lançamento de 2022, é pensar em 2023 de uma forma de melhoria da prestação jurisdicional. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez as participações das juízas auxiliares da presidência do CNJ, Ana Lúcia Andrade e Lívia Pérez. Vamos agora ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Ana Maria Duarte Amarante Brito, sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e eu quero dizer que eu tive a honra de ser relatora do Justiça em Números no tocante ao segmento dos tribunais de justiça, da justiça comum dos estados e a justiça do Distrito Federal. Isso em 2013, 2014. E o panorama, naquele momento, poderia parecer até um tanto inquietante, uma vez que havia um estoque enorme de processos, e, sabidamente, sempre com um número reduzido de juízes, temos muitas vagas, todos os cargos da magistratura no país, mas vejam bem, houve uma série de avanços, sempre com incentivo do nosso Conselho Nacional de Justiça. Primeiro incrementar a busca de meios mais adequados para a solução de conflito. Não é meios alternativos, é o meio mais adequado que deve ser buscado, certo? Dependendo das possibilidades. Por exemplo, em relações continuativas, tá aí, em direito de família, é muito mais adequado se buscar conciliação, mediação, na mediação, inclusive, com a construção pelas partes de uma solução para aquele litígio, o mediador apenas atuante como aproximador das partes, e isso já permitiu realmente uma solução mais rápida de muitos processos. Outra questão também é o aperfeiçoamento da nossa legislação processual, o novo Código de Processo Civil, que trouxe, assim, aquele incentivo a se aprimorar cada vez mais a vinculação a precedentes. Claro, há divergências, debates, mas há um momento em que, em nome da igualdade de tratamento das partes, da isonomia, então, se busca vinculação a precedentes com uma mesma solução jurídica, principalmente a litígios muito repetitivos, com essas questões, e mais um aprimoramento das relações interinstitucionais, com a colaboração do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria do Estado. Aqui nós temos colaboração da Procuradoria do Distrito Federal e também da seccional nossa da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi possível, então, melhorarmos o panorama, e aí assim continuamos, sempre com permuta de boas práticas para que aperfeiçoemos a prestação desse serviço. E vamos na luta, continuamos tentando aí aperfeiçoamento cada vez maior. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Até o próximo programa. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado,
você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.